E esse caos fiscal foi causado pelo próprio governo. Está corrigindo uma bagunça que ele mesmo criou. É um parceiro barulhento e ingrato, porque os franceses têm sido muito bem recebidos aqui e tem sido duro nas falas a ponto de dizer que a nossa comida produzida aqui é um lixo. E isso, sem dúvida nenhuma, machucou muito todos nós e nós não ouvimos calado. Moral, quem não tem é eles, que não tem histórico de preservação nenhuma. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje conversa com o deputado federal Zé Vitor, do PL. Deputado gentilmente está nos atendendo diretamente da capital federal, diretamente de Brasília. Deputado, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política mais uma vez. Muito bom dia para o senhor. Oi, gente, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para todo mundo aí. Deputado, vamos começar aqui a nossa conversa tratando dessa conversa mais recente entre Brasil e França. E eu usei aqui a expressão conversa, não foi exatamente isso. Terminou aparentemente numa conversa e num aperto de mãos, mas eu queria a avaliação do senhor sobre como se deu a posição do grupo francês e a condução do governo brasileiro até chegarmos a essa definição da retomada das operações de venda de carnes brasileiras para o supermercado francês. Bom, primeiro, só para a gente contextualizar, foi um acordo entre os próprios fornecedores e o Carrefour, né? E relembrar rapidamente da história, o presidente do grupo Carrefour, na França, se manifestou dizendo que não mais compraria carnes do Mercosul, isso inclui o Brasil, para ser vendido nas unidades do supermercado na França. Isso porque ele está sendo muito pressionado pelos produtores franceses nesse momento de votação do acordo entre o Mercosul e a França. E de uma maneira muito covarde, muito cruel, eles têm se manifestado duramente contra aquilo que nós temos feito aqui. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai lembrar que a Danone fez algo parecido quando fala da soja brasileira. O Carrefour agora fala da carne do Mercosul, que inclui o Brasil, outros grupos, um grupo do setor bioenergético, a Terreos, falou também da nossa capacidade de produzir alimentos, colocando em dúvida essa nossa capacidade, essa nossa lisura, essa nossa responsabilidade e a nossa história. E isso, sem dúvida nenhuma, machucou muito todos nós e nós não ouvimos calado. Então, houve uma grande reação, inclusive do próprio governo, que ali aceitou um pedido formal de desculpas, mas isso, ao meu ver, eu também da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o grupo de parlamentares que trabalha pelo setor produtivo, mas em especial pelo setor agropecuário aqui em Brasília, nós decidimos, junto com o presidente Lira, que tem liderado esse movimento, tratar isso de uma forma mais madura e mais dura também, tratando inclusive da reciprocidade. Nós temos uma legislação invejável, nós temos compromissos ambientais assumidos por lei ou por vocação que nenhum outro país no mundo tem. Nós não temos que nos envergonhar da preservação ambiental. Moral, quem não tem é eles, que não tem histórico de preservação nenhuma. Tem apenas em suas mãos um poder econômico capaz de, enfim, interferir no mercado, um pequeno mercado. Então nós estamos preparando um pacote de projetos aqui para garantir que outros países, como a França, também tenham que assumir compromisso para comprar produtos brasileiros, que têm responsabilidade na produção lá no campo. Inclusive foi designado relator agora de um projeto que se chama Reciprocidade Ambiental, para exigir que hajam também contrapartida dos dois lados, e a gente espera discutir e aprovar isso agora no mês de dezembro, ou no máximo no início de fevereiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado, bom dia para o senhor, nomeou, né, o senhor como relator desses projetos. Qual que é a perspectiva do senhor em relação a isso? Quando será definido esse parecer? Votação ainda esse ano? O prazo está muito curto, né? Mas ainda dá tempo? É muito curto. Nós temos um orçamento para votar ainda e eu acredito que não temos tempo hábil para encerrar a discussão e votar um projeto como esse. Ele está sendo construído em conjunto com o Senado, eu como relator na Câmara, a senadora Tereza Cristina relatando no Senado, e a ideia é fazer um texto de consenso para que haja efetividade e maior agilidade na discussão e aprovação. Vamos tentar encerrar isso em dezembro, mas com uma
perspectiva maior de ser votado em fevereiro. Ontem nós nos reunimos com o possível próximo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, exatamente já tratando da pauta de 2025, e um dos temas discutidos, sendo tratados, é esse projeto que interessa diretamente ao Brasil em respeito, como eu disse, à nossa história e também um respeito à nossa capacidade de produzir e produzir bem. Nós não sentaremos no banco dos réus como se fôssemos criminosos e incapazes de produzir alimento de acordo com as melhores práticas internacionais, mundiais, de produção, enfim, de cuidados de bem-estar animal, de cuidados dentro das lavouras. O produtor rural brasileiro é reconhecidamente como um grande player nesse mundo produtivo, e não serão questões pontuais comerciais. Uma França, que é uma pequena parceira comercial, não sei se vocês sabem, o próprio Carrefour comprou do Brasil de carne o que qualquer município de 1.000, 2.000 habitantes consome. Então é extremamente significante. É um parceiro barulhento e ingrato, porque os franceses têm sido muito bem recebidos aqui e tem sido duro nas falas, a ponto de dizer que a nossa comida produzida aqui é um lixo. E a comida que eles comem lá é a mesma comida que o meu filho come aqui. É sinal de que não há irresponsabilidade da nossa parte, nenhuma falta de compromisso com a boa produção. Ainda que tenha havido essas, eu não vou chamar de rusgas, porque elas foram maiores do que isso, deputado, se senhor vê objetivamente condições de que os acordos entre Mercosul e União Europeia, e houve uma defesa específica do presidente Lula ontem, num evento em que esteve na capital federal, dizendo, olha, ainda assim devemos manter a discussão sobre o acordo e a caminho disso. O senhor também está na mesma toada? Ele tem uma relevância para o setor agropecuário que carece de ser mantido e de que essa discussão continue no mesmo caminho? Eu acredito que sim. Eu acredito que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul tem seus pontos positivos e interessa aos dois blocos, interessa ao Brasil. Isso é apenas um grito de uma parte da União Europeia, em especial da França, que há algum tempo tem vivido crises internas. A produção na própria França tem sido dificultada por vários fatores, por questões regulatórias, enfim, uma incapacidade de formar nova geração de produtores, e eles estão apertados, porque dia a dia o Brasil produz mais e produz melhor. E em cada prateleira do mundo, um em cada frango, a cada 3 frangos, um é brasileiro. Aí a gente vai partindo para o mercado de carnes, para o mercado de grãos, o mercado de café. A gente, inegavelmente, se transformou numa grande potência agroambiental, e na medida em que a gente avança sobre mercados, eles reagem com um grito de socorro, de desespero. Mas é algo que eles mesmos têm que resolver. Não colocar em xeque a nossa capacidade, a nossa idoneidade. O acordo vai ser firmado, deve ser firmado. Outros países são favoráveis também, ou especialmente por uma questão de segurança alimentar e segurança energética. É o Brasil o país com grande capacidade de fornecer alimento para os próximos anos para o mundo todo. Nós temos capacidade técnica, nós temos áreas, inclusive áreas sendo recuperadas, pastagens degradadas, áreas que podem ser reaproveitadas ou melhor aproveitadas para produzir alimento, para produzir energia, como os biocombustíveis, para produzir fibra, como algodão, enfim. Somos nós aí, sem dúvida nenhuma, a esperança de muitas pessoas e de muitos europeus também. Pois é, ontem, deputado, o presidente Lula falou que nós não precisamos ficar reféns de países que nos colonizaram e temos que procurar mercados novos. E aí ele cita 2 países, Japão e Vietnã, como 2 grandes promessas, né, para as negociações e para o mercado brasileiro. Queria que o senhor falasse a respeito dessa expectativa de negociações com esses 2 países. O mercado internacional hoje gira muito em torno, obviamente, dos Estados Unidos, mas fortemente na Ásia e também uma parte significativa nos países árabes. Os grandes parceiros comerciais do Brasil hoje são os países asiáticos, em especial os parceiros do agro. Obviamente há uma outra exceção, às vezes no café, no suco de laranja, mas na medida em que a renda dos países em desenvolvimento aumenta, abre oportunidade para nós evoluirmos, inclusive a Índia, o país mais populoso do mundo, que tem aí um grande desafio de ascensão social da sua população, e quando ela ascende, quando ela recebe melhor a renda,
obviamente ela se alimenta melhor, se eu posso assim dizer, e aí quando ela busca alimentos, é o Brasil que tem para oferecer. O Japão, um país maduro, responsável, sabe que tem no Brasil um bom parceiro comercial. O Vietnã, que também tem uma economia emergente, também entende que o Brasil é um bom parceiro. Então, nós não vamos ficar presos num Carrefour francês, que precisa muito repensar, porque tem lojas aqui no Brasil, e depende muito daquilo que nós fazemos aqui também. O Brasil é o segundo maior mercado do Carrefour, e falas como essa irresponsáveis não colocam em risco uma relação comercial. Nenhum de nós e nenhum francês vai ficar apertado se não houver produtos brasileiros dentro do Carrefour. Mas isso, a tentativa é de manchar nossa história para nos prejudicar num mercado internacional. Ainda bem que outros países como Japão, Vietnã, Indonésia, a própria China, eu cito a Índia, que nós estamos avançando, os países árabes já reconhecem no Brasil como um país sólido e com um setor produtivo, não só no setor agropecuário, um setor produtivo responsável. Deputado, quero lhe perguntar sobre o assunto que toma conta do nosso noticiário desde ontem e agora pela manhã. Neste exato momento, o governo está apresentando o corte de gastos, ou como planeja fazê-lo. Ontem já fez um anúncio prévio a respeito da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Lhe perguntando como um deputado de oposição, que lhe pareceu isso apresentado pelo governo até agora, e indica, de alguma maneira, uma direção com a qual o Congresso Nacional, em especial a oposição, concordam com o governo dessa mesma necessidade de corte de gastos e o caminho adotado? Bom, primeiro acho que preciso aprofundar um pouco mais, todos nós aprofundarmos na proposta, que ela ainda está sendo ventilada, e efetivamente a gente precisa mergulhar naquilo que o governo apresentou. O que é importante dizer é que esse caos fiscal foi causado pelo próprio governo, quando tomou algumas decisões, por exemplo, que quando coloca o aumento do salário mínimo acima da inflação, ele provoca um desequilíbrio em todo o país, principalmente nas contas públicas. Quer dizer que nós não temos que ter um aumento acima da inflação? Não, não é isso. Mas esse valor fixo, ele gera dia a dia uma despesa maior do que a nossa capacidade de aumentar a receita com o sistema que nós temos hoje. Então o governo está corrigindo uma bagunça que ele mesmo criou, e agora busca outros caminhos para corrigir e para cobrir esse buraco. O corte de gastos é inevitável. Do contrário, nós teremos no próximo ano, em 2026, nós teremos um orçamento muito pequeno, de algo próximo de 40, 50 bilhões de reais para investimentos em todo o país. E em 2027, nós teremos 10 bilhões, o que não é suficiente nem para poder manter as estradas, as rodovias brasileiras. Então, é típico do governo petista conduzir a economia dessa maneira, criando mais gastos, e gastos permanentes. Programas que até então não existiam passam a existir, despesas que não existiam passam a existir, mas agora ele precisa demonstrar que tem responsabilidade e agir em pontos que são sensíveis a ele. O que nós temos agora é que, junto com ele, obviamente, encontrar soluções, mas soluções que não signifiquem aumentar impostos para nenhum brasileiro. Esse é o grande ponto. Não dá para fazer graça com o chapéu dos outros. Não dá para a gente poder descobrir um santo para cobrir outro. Agora é o governo que precisa cortar na própria carne. Por exemplo, cortar no PAC, que já se demonstrou ser um programa ineficiente, mas que bloqueia boa parte do seu orçamento, nos gerou um cemitério de obras. Em determinado momento do Brasil nós tínhamos quase 15 mil obras inacabadas, e agora ele precisa, enfim, rever essas suas posições. Só o PAC tem um orçamento superior a 60 bilhões, e não que nós sejamos contra investimentos. Nós somos contra a demagogia e contra a irresponsabilidade. Agora chegou a hora dele demonstrar como é que vai cuidar das contas sem prejudicar os brasileiros. E uma análise sua também, deputada, a respeito das emendas parlamentares, né? Porque há uma discussão aí no Congresso, uma expectativa até mesmo de que haveria, né, um bloqueio de emendas parlamentares aí com corte de gastos. Isso seria uma forma também de cobrir um santo descobrindo o outro, como o senhor citou agora há pouco? Bom, as emendas, primeiro, acho que eu tenho uma visão macro sobre as emendas parlamentares. A visão, a emenda é um modo de descentralizar o recurso de Brasília.
é de tirar o dinheiro da capital federal e levar para os 853 municípios de Minas, através dos seus representantes legítimos, que são os deputados e os senadores. Esse dinheiro chega na ponta, chega em muitos hospitais que o governo público tem deixado a míngua, chega em algumas escolas, chega em determinadas comunidades para beber água, para levar luz, para poder levar um maquinário, para garantir um serviço. Essa é a importância da emenda, garantir que todos possam participar de fato do orçamento federal. Não há nenhum problema dos parlamentares participarem desse corte, desde que seja uma medida justa. Nós temos, por exemplo, defendo isso, que as nossas, incluímos no arcabouço fiscal, que as nossas emendas também cresçam apenas dentro daquilo que delimita o arcabouço. É justo, essa é uma grande contribuição que nós podemos fazer. Agora, deixar de cumprir o compromisso com as emendas para cumprir um programa político, partidário, ideológico, aí eu não acredito que é justo, porque tanto quanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo participa da formulação, da discussão e da aprovação do orçamento. Nós não estamos avançando sob competência de ninguém. O projeto de lei orçamentária é uma lei, e lei quem trata é o Congresso Nacional. Por isso é legítimo que a gente também participe da escolha e da destinação dos recursos. E não seja demonizado as emendas, que é sem dúvida nenhuma uma estratégia interessante e eficiente de descentralizar o recurso federal. Nós conversamos com o deputado federal Zé Vitor, do PL. Deputado, muitíssimo obrigado por nos atender aí diretamente da capital federal, e certamente o chamaremos novamente para conversarmos sobre outros assuntos aqui no Tempo News Primeira Edição. Obrigado. Combinado. Obrigado. Bom dia para vocês.